vamos apresentar Auditoria Cidadã, um programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Comunicando em plena execução. Voltando aqui ao programa Auditoria Cidadã, hoje debatendo o Estado do Rio, né? As eleições, a política do Estado do Rio. Nós iríamos receber a Márcia Tiburi, eu estou repetindo, porque muita gente não ouviu no primeiro bloco, então ela se viu impossibilitada, nós não sabemos as razões, são razões pessoais, mas nós estamos aproveitando a afluência dos apoiadores, dos amigos, tanto da Márcia quanto do programa também, né? E vamos fazendo o nosso debate, porque estamos às vésperas das eleições e não podemos perder tempo, né? A gente realmente vai ter um lapso de tempo, né, muito pequeno entre realmente o candidato que for, os candidatos que forem selecionados, porque agora se trata de pré-candidatos, e até o início o dia da eleição. Aliás, estou aqui à minha direita com o Raymond, que também é o vereador, nosso vereador da cidade do Rio de Janeiro, e também candidato, né, Raymond? Fala aí para o Não, eu estou aqui como vereador, né? Porque sim, nós sim. ainda não, conforme você disse, não há ainda candidatura que deverá ser homologada pelas convenções. Certo. Eu vim aqui como vereador para a gente discutir a cidade e dar um palpitezinho no Estado. Ótimo. Com muito prazer, aliás, agradecer, viu, Helena, pelo Claro. convite. Aliás, você já está me devendo essa visita há muito tempo, né? Pois é, hoje vim de tabela que eu vim porque eu sabia que a Márcia viria, ela teve essa indisposição agora, infelizmente, né? Mas eu estava devendo. Estou pagando meio atravessado, mas estou pagando. E até você está também preenchendo aí uma ausência do Gilberto, né? Não, a Rosa não, ele não, Gilberto não vai poder, que foi para Santa Catarina, mas virá uma pessoa também interessante. E eu me lembro, recentemente, nós nos encontramos, eu tenho que fazer referência a isso, porque é muito importante naquela movimentação que houve a respeito da política e da Câmara dos Vereadores, né? Em relação aos funcionários. Da taxação dos aposentados, né? Exatamente, dessa reforma, dessa pseudo-reforma, né? Que é só um andar para trás. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, aproveitando o ensejo, né, da tua vinda ao programa, porque você estava lá, bem aguerrido, bem do nosso lado, né? Porque aquela Câmara não é fácil não, né, irmão? Me conte, como é que é, hein? Na verdade, eu estava lá cumprindo a minha obrigação, né? A obrigação de parlamentar é estar ao lado das pessoas que ele representa, que deram a ele essa delegação de representação, e a compreensão é a compreensão de que a Prefeitura do Rio de Janeiro, já que o Temer, né, no seu governo de golpe e de usurpação, e nós já ouvimos aqui da mesa do bloco anterior dizer que tem gente que não gosta de governo, a gente gosta de privatizar, então vá para a iniciativa privada. Então, assim como o Temer tenta fazer em Brasília a reforma da Previdência para solapar ainda mais os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros, o Crivella, na mesma teia, o Temer não consegue, mas o Crivella coloca no Rio de Janeiro, na verdade, uma proposta, né, de derrubada de um decreto de 2004, que era um decreto que não acolhia a emenda constitucional de 2004, que dizia da taxação dos aposentados. O Crivella então vem com esse mote para cobrar dos aposentados, aqueles que estão acima do limite do limite, aliás, da Previdência Social, com a pretensão de resolver um problema que é um rombo no Fundo de Previdência do município do Rio de Janeiro, mas dando a conta para ser paga por quem não causou esse rombo. Porque assim, Claro, se quem causou o rombo
foram as administrações anteriores. Se quem causou o rombo foram os conselhos administrativos anteriores. Se quem causou o rombo foi a prefeitura, por que quem paga o rombo é o servidor? Quem paga o pato? Quem paga Por que o não pato? se faz uma auditoria da dívida? Pois é, a auditoria da dívida a gente precisa fazê-la em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. No âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. E essa auditoria do município do Rio de Janeiro, ela é mais fácil de ser feita porque se a gente pensar a questão atuarial do Fundo de Previdência do município do Rio de Janeiro, com muita facilidade nós vamos descobrir pelos gráficos onde é que estão as quedas, onde é que estão os rombos, onde é que estão os desvios, mas aí é preciso responsabilizar. Como responsabilizar algumas pessoas que são destacadas na política carioca? Fica mais difícil para o gestor, porque parece que o Crivella fica querendo não destacar isso para que no futuro ele também não seja destacado. Então, o que ele faz? Coloca a conta nas costas do trabalhador e da trabalhadora, do servidor municipal, que aí trabalhou 40 anos, 30 anos, 35 anos, servindo a esse município. Então, aquele dia, sabe, Helena, aquele dia foi um dia de muita luta, porque colocar ali no meio entre policiais e servidores era, assim, a minha obrigação por compreender que ali nós estávamos no limite da violência, num limite muito tênue da violência, e a violência aconteceu. Infelizmente, vergonhosamente, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei de reforma da Previdência Municipal, quando lá do lado de fora, centenas de trabalhadores, de servidores municipais estavam sendo atacados com bombas de efeito moral, de gás lacrimogêneo e gás de pimenta. Como é que foi aquela professora? Fala, aquela professora que foi, sofreu um atentado não, mas quase, né? Teve uma professora que, assim, várias pessoas, teve uma professora que corria, as professoras idosas, né, que já estão aposentadas, inclusive, eram como quem descobre aquilo que é o óbvio, né? Aliás, Bertolt Brecht diz que tempos são esses que a gente tem que ficar afirmando o óbvio, né? E o óbvio é que a casa do povo receba o povo. O óbvio é que a casa do povo abre as portas para que as pessoas entrem. Então, essas trabalhadoras, essas servidoras do município, e essa professora é uma delas, teve vários casos, mas essa professora é uma delas, ela, no momento lá de tumulto, de gás de pimenta, corre e, inclusive, uma delas toma uma bala de borracha nas costas, faz um rombo nas costas dela. Então, covardia contra aqueles que deram a vida mesmo, literalmente, pelo serviço público, por acreditar no Estado, por acreditar no Estado Democrático de Direito, por acreditar que o Estado existe para prover aquilo que a sociedade precisa para viver com dignidade, né? Prover educação, prover saúde, prover mobilidade, prover segurança, prover condições de vida digna para os cidadãos cariocas. Eu quero chamar a atenção, porque você foi um dos poucos vereadores que sempre nos deu o aval, sempre nos deu apoio nessa questão do endividamento público, né? Você estava sempre à nossa disposição para essa questão. Agora, outra coisa também que eu queria aproveitar a oportunidade, que esteve aqui no programa, o Saturnino Braga, e ele falou que foi quem começou a organizar a previdência do município. E como era uma estrutura saudável, né? Ele realçou as condições dessa previdência municipal, né? E como depois eles meteram os pés pelas mãos e agora está esse déficit, né? Que a gente está assistindo. Tem um detalhe que eu queria dizer aqui para nós que estamos aqui nessa sala, estamos aqui no estúdio, e também para os que estão nos acompanhando pelas mídias e pela rádio. Tem um detalhe muito simples, né? As pessoas, outro dia, nesse debate, por exemplo, o vereador disse assim: mas vamos tomar aqui, um trabalhador, ele compromete parte do seu salário, vamos dizer que ele compromete ali R$200, R$300 do seu salário por mês. Aí somando isso por 12, multiplicando por 12, depois multiplicando pelos anos, em 3, 4, 5, 6 meses, tudo aquilo que ele depositou para contribuir com o fundo, tudo aquilo já foi embora em 3, 4 salários de aposentadoria. É uma concepção tão pobre, de compreender que o único benefício que o servidor
deu à prefeitura foi aquilo que é a sua cota de participação de recolhimento para o fundo de previdência. Quando na verdade tem a construção da cidade, a engenharia da cidade, a educação da cidade, a saúde da cidade, a mobilidade da cidade, tudo isso o servidor que construiu, né? E, por outro lado, compreender que a Previdência, a nível nacional e também a nível local, a Previdência não é exclusivamente aquilo que é a contribuição individual de cada trabalhador, juntando, somando isso com aquilo que é a contribuição patronal. Não é só isso. A contribuição, primeiro, tem uma questão de dimensão solidária. E depois tem outros aspectos, né? A gente podia discutir nacionalmente a questão da DRU, né? Da desvinculação dos recursos da União, porque aí a gente acaba, e aí a auditoria cidadã da dívida, ela precisa ser acolhida, precisa ter um governo que tenha coragem de acolher, porque nós sabemos os técnicos, né, da economia, da estatística, os técnicos da sociedade que sabem muito bem compreender isso. E se a gente tem isso de fato às mãos, e tem às mãos, é só querer abrir a porta para que esses movimentos de fato ocupem o espaço que lhes é devido pelo Estado Democrático de Direito, pela condição de cidadão e cidadãs, nós teríamos aí a compreensão de o que é a Previdência Social. Se não passa uma informação muito rasa de que a Previdência Social é um retorno como se fosse uma poupança que você fez, bota R$200 na poupança e depois no final você tira aquilo. Muito mais do que isso, tem uma dimensão solidária da assistência, etc, etc. Claro, claro. Agora, então, Renon, estou muito contente de ter aqui, viu? Obrigado, Daniel, por me acolher. E vamos continuar esse debate. A gente, de repente, passou a falar da nossa cidade, do nosso município, né? Apesar do debate hoje ter essa característica mais do Estado. Então vamos voltar um pouquinho, mas eu me lembro que até você, acho que mandou uma representante numa reunião, não foi, Paulinho? E do que eu me lembro que ela falou dos contratos com o Banco Mundial, né? Que o Rio de Janeiro começou a se endividar, né? Por exemplo, essas Olimpíadas, a Copa do Mundo, né? O Rio de Janeiro fez um monte de contratos, de empréstimos, né? Com bancos internacionais, né? E isso tudo deve também ter essa repercussão, né? Depois vamos ver mais um pouquinho. Então, quero falar agora um pouquinho com o Paulo Lindsay, que é o coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro. Hoje nós temos do Rio e Niterói, irmanados aqui, em função da auditoria da dívida. Fala aí, Paulinho. Primeiro eu quero agradecer, né, ao convite, né, é um prazer também estar aqui com o Raimundo. Eu acho que o debate ele tem que ser um pouco mais ampliado. Eu acho que às vezes as discussões que acontecem no país, no estado, no município, elas são um pouco atravessadas. Principalmente esse ano eleitoral, a gente quer discutir um projeto de país que não existe, nem pela esquerda, nem pela direita. O projeto de país do Brasil hoje não existe. O que nós estamos vendo é a captura do papel do Estado, a partir principalmente da emenda constitucional 95, né, entrega praticamente, e o Brasil passa a ser um dos poucos países do mundo que coloca na sua Constituição nenhum limite para pagamento de dívida pública. Então a emenda constitucional 95 ela veio fazer isso, ela veio colocar praticamente 100% do fundo público, que é construído pelos trabalhadores, pelos empresários, mas principalmente pelos trabalhadores, na mão do sistema financeiro, e entregar o papel do Estado na iniciativa privada. No Rio de Janeiro, a gente tem uma história que a gente deveria resgatar, porque parece que as pessoas fazem análise que elas são um pouco pontuais e colocam culpa em governo A ou governo B. Eu acho que vários governos tiveram culpa do que está acontecendo. Não é uma situação no Rio de Janeiro que chegou ao ponto de que foi só um governo que foi culpado. Nós temos vários elementos que levaram o Estado do Rio de Janeiro a chegar à situação que tem hoje. Um dos principais elementos principalmente a partir do governo Marcelo Alencar. O governo Marcelo Alencar, em 1997, 96, ele faz um contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal,
de 180 milhões, 60 milhões para pagar PDV e 120 milhões para pagar 13º de servidores públicos. E esses 180 milhões com a Caixa Econômica vieram carregados de 44 condicionantes. Praticamente todo o parque estatal do Rio de Janeiro foi privatizado naquele momento. Rio Gás, Rio Luz, Codeste, Banesp e outras empresas estatais. Um elemento importante. O segundo elemento importante é a partir de 96 para 97, que é a Lei Complementar 87, que é a lei chamada Lei Candir, que é a lei que isenta os estados que tinham produtos primários semi-elaborados e de serviço da isenção de ICMS. O Rio de Janeiro perdeu nessa brincadeira de 99 até agora quase 70 bilhões de arrecadação, que deveriam ser compensadas pela União, que está numa briga judicial até hoje no Supremo, que o governo está tentando recuperar essa questão aí. E outros elementos, como agora a questão do ajuste fiscal. Pouca gente discute as leis complementares que foram aprovadas no Congresso Nacional há pouco tempo, que é a Lei Complementar 148 em 2014, a Lei Complementar 156 em 2016, a Lei Complementar 159 em 2017 e a Lei do Acordo do Ajuste Fiscal. Então, por trás... demais, né, Paulinho? Sim, mas por trás dessas leis, além de captura do papel do Estado, tem toda uma condicionante que está por trás disso, que entrega praticamente o Estado. Um dos elementos que foi colocado pelo sistema foi, no Rio de Janeiro, para que não houvesse grande resistência, foi o não pagamento de salário dos servidores. Porque o trabalhador sem salário ele não tem condição de lutar, ele fica totalmente vulnerável. E quando o Estado ficou vários meses sem pagar os trabalhadores, eles conseguiram aprovar todo esse arcabouço jurídico. Eu vejo que é o seguinte, a diferença que nós temos na ditadura no passado, da década de 60 para agora, é que lá eles fizeram a força, aqui eles fizeram um arcabouço jurídico. E esse arcabouço jurídico está entregando todo o papel do Estado, da nação, de todos os entes federados. A soberania nacional acabou, né? Então, pouca gente está sabendo, por exemplo, que eu fiz até uma consulta ao Serviço de Informação da Cidadania do Rio de Janeiro, que tem lá no Tesouro Nacional do Estado, um crédito liberado pela Secretaria de Tesouro Nacional de 16 bilhões. Eu falei 16 bilhões. Mais de 5 cidades. Aonde foi para esse dinheiro? Foi a pergunta que eu fiz. Isso é muito sério. Né? E pouca gente discute isso. Eu falei 16 bilhões. E além disso, nós temos uma lei Peraí, Paulinho, fala agora com todas as letras, bem devagar, para as pessoas assimilarem, porque você fez uma pesquisa. Porque Paulinho é quase um auditor, né? Eu posso dizer que você é um auditor. Então ele fica lá procurando ver aonde tem história, né? Tem história. E você encontrou, fala bem devagar, Paulinho, para as pessoas fixarem. Você fala rápido e as pessoas ficam até atormentadas e não se dão conta. Então vamos lá. Fala de novo, devagarinho. Porque os números realmente assustam. Eu acho que a nossa amiga ali, a Ana Maria Luísa, ela colocou para mim um dos principais elementos do grande capital. Chama-se a grande mídia. É ela que captura mentes e corações. E a partir dessa grande mídia, ela leva o país, o seu povo, a caminhos que eles querem que a gente acredite. No Rio de Janeiro, nós temos um crédito liberado pela Secretaria de Tesouro Nacional, que qualquer um pode ver no site da Transparência do Rio de Janeiro, de 16 bilhões. Para ser pago, 16 bilhões! Que serão pagos em 8 anos, quase 9 anos. Esses 16 bilhões foram entregues a quem? Essa foi a consulta que eu fiz, mas eu tenho quase que uma certeza de que o Estado do Rio de Janeiro, devido à situação fiscal que atravessava, ele ficou alguns períodos sem pagamento de serviço da dívida. Então eu acredito que essa liberação desse dinheiro não foi para investir na educação, na saúde, não foi para melhorar serviço público, foi para pagar banqueiro. Né? Então já foi capturado o dinheiro, é isso? Por isso que você acha que aconteceu? É isso que você acha que aconteceu? Sim, eu acho que por isso eu fiz essa pergunta para o Serviço de Informação do Cidadão do Rio de Janeiro, que ele respondesse, porque essa discussão ela não aparece. Né? Hoje nós temos... E eles responderam? Até agora não, porque eles têm 30 dias para responder. Mas nós temos no Rio de Janeiro... E depois tem mais 30 para prorrogar, não? Não, mais 10. Mais 10? Mais 10. Pela lei de transparência, né?
para a gente ver a situação que nós estamos atravessando, no Rio de Janeiro, ele refinanciou uma dívida de 13 bilhões. Na verdade, eles falam 18, mas o Rio de Janeiro desembolsou as 5 milhões, né? 3 milhões e 3 bilhões eram da dívida do Banerj. Então, nós temos um passivo, né, que foi refinanciado de 18 bilhões, somando tudo isso. Nós pagamos 30 bilhões e ainda devemos 66 bilhões hoje. Isso é dívida de contratos com o Tesouro Nacional. Se somar todos os outros empréstimos, nós estamos falando aqui de 100 bilhões de dívida. Tem que fazer auditoria. Claro, foi isso que eu... Para ver o que é verdade, o que não é. Aqui Claro. a gente está pagando inadequadamente. Porque Exatamente. o dinheiro tem que vir para o povo. E não ficar pagando dívidas para o exterior, para empresas, o que seja. Não pode. E o povo vai passar fome enquanto isso? Você tem a sua casa, você tem a tua casa, teus filhos, em vez de você dar comida aos teus filhos, você vai pagar aos vizinhos? O que é isso? Isso Tem é errado. uma questão que eu acho que é só uma questão que eu queria falar, que acho que a mídia tem esse papel. Nós estamos sendo convencidos, todos nós, na grande maioria, por um cenário, por vários cenários. Tem o cenário da crise fiscal, crise financeira, crise ambiental, crise ética, e no final todos esses cenários, sabe qual é a solução que eles colocam? Ajuste fiscal. E do outro lado, nós temos o Brasil real. O que eles chamam de ajuste fiscal? Apertar o seu, Apertar o gerar. seu do povo. Gerar é ruim. E esse é o cenário. Agora, do outro lado, você tem o Brasil real, que é o Brasil do nióbio, do ferro, da terra, Está tudo sendo entregue. Então o que está acontecendo é que nós estamos sendo capturados por uma grande mídia, por um cenário que não existe. Nós, da Auditoria Cidadã, levantamos, por exemplo, em 2015, que quando a Dilma falou que tinha um déficit fiscal de 110 bilhões, aí ela sofre o golpe, vem o Temer e fala que não é 110, é 170 bilhões. Nós fomos no site da Transparência Brasil e pegamos a Receita da União e fomos no Senado Federal, no CIAF, e pegamos a despesa da União. Receita menos despesa em 2015, sabe o que acontece? Aparece um superávit de 480 bilhões, sobraram dinheiro. E Ninguém fala dessa sobra. essa sobra de dinheiro, nós fizemos contestamos, perguntamos ao Tesouro Nacional e perguntamos ao TCU onde estava. O Tesouro Nacional falou que não poderia responder perguntas genéricas. E o TCU disse que foi uma emissão desenfreada de títulos públicos. Então nós estamos atravessando um cenário de ilusão que está sendo criado para poder garantir o lucro do grande capital rentista. Né? Eles querem manter as águas bem turvas para o povo brasileiro não enxergar nada. Está tudo turvo, tudo turvo. Então, a senhora está pedindo passagem aí, porque o pessoal, os ouvintes, estão fazendo Desde que perguntas. nós abrimos aí o programa, às 14 horas, aqui é a Rádio Mundial Amigos FM, aqui do Rio de Janeiro, transmitindo aqui no estúdio do Rio de Janeiro, hoje 18 de setembro de 2018, são 14 horas e 56 minutos. O nosso WhatsApp é o 967630650 DDD 21. Eu recebi 28 mensagens aqui, estão aqui, são 28 mensagens, todas sem exceção, cobrando aqui a Mundial, a Rádio Mundial, e consequentemente a Helena Reis, a ausência da Márcia Tiburi. Já justificamos, não vou pedir que todos os blocos a gente passe, que seja justificado. Não que o pessoal não mande WhatsApp, por favor, continue mandando, nós estamos com uma audiência excelente no momento. Mas continue até mandando, o WhatsApp é 967630650 DDD 21, mas que justifique a ausência da Márcia Tiburi. Ela teve um problema de pessoal, infelizmente, problemas pessoais são coisas sérias. Eu ontem mesmo tive você é sabedora disso, e quando a gente tem problema pessoal, a gente fica completamente duro. Eu estou aqui hoje com dever de responsabilidade e de ofício, né? Então a Márcia teve problema pessoal e não pôde comparecer. Certamente será reconvidada e esperamos que ela venha. Então a gente está justificando isso. Senhora, só para lembrar, quero dizer que ela estava ansiosa por vir, né? Então, como Ontem ela falou comigo, como colega de Márcia de partido, Partido dos Trabalhadores, e que a Márcia estava ansiosa por vir, até mesmo para justificar isso, né, assim, como membro do partido,
que é uma questão que fugiu ao controle dela, só por isso ela não está, mas certamente se houver uma remarcação de agenda, ela aqui estará para fazer o debate, para falar das suas proposições para o Estado do Rio de Janeiro. É verdade, eu estou recebendo ligações também, eu peço que o pessoal não ligue, né, porque eu não vou colocar, não tem como colocar ouvintes no ar, essa prática nós só colocamos quando está agendada, e continue mandando o WhatsApp, ligar, eu não, infelizmente não vou poder colocar ninguém lá, principalmente por questionamentos, quando nós já dissemos que a Márcia Tiburi teve um problema de ordem pessoal. Entendeu? Então está justificado aí, inclusive a Eliette estava me informando aqui que ela estava ansiosa, o vereador ansiosa por estar aqui, claro. E vocês estão vendo aqui, eu deixo até o WhatsApp ligado para que não esteja questionamento, é muita coisa que chega, mas já está justificado aí. O Helena, a gente vai fazer aqui um breve intervalo, uma antecedência de 1 minuto, e dizer para o Paulinho, a maior mídia do mundo hoje são as redes sociais. O resto, independente da imprensa alternativa, como essa que nós praticamos, milhares aí pelo país, pelo mundo inteiro, independente dessas, das redes sociais, o resto, Paulinho, eu trabalhei para todas elas, quase todas elas. Eu chamo da velha mídia mofada. É a velha mídia mofada. Infelizmente funciona, mas ela é mofada. Que ainda tem ganho muitos corações, mas que a gente está aí na luta pela mídia alternativa e pela democratização dos meios de comunicação. Sem isso, não haverá soberania brasileira. Vamos lá, já a gente volta. Auditoria Cidadã. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo de verdade, credibilidade, sem desconformes. A Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Infogênese, tudo para informática. Trabalhamos com câmeras semi-profissionais, acessórios para computadores e todas as marcas de baterias, cabos e carregadores. Temos carregadores portáteis para celulares, fones e HDs interno e externo. Aproveitem nossas ofertas. Avenida Hilda, 156, loja 223, Estande 1, edifício Avenida Central. Telefone 21 3172 2055. Vamos apresentar Auditoria Cidadã, um programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Comunicando, Helena Reis. Voltando, estamos aqui com mais um programa da Auditoria Cidadã. E hoje fazemos um debate aqui na ausência da Márcia Tiburi. Eu novamente quero dizer para os ouvintes, internautas, porque muita gente não ouviu e está telefonando para a rádio para saber a causa da ausência dela. Então foi um problema pessoal e a gente tem que, não sabemos exatamente o que, mas é um problema de ordem pessoal, íntimo. E realmente a gente não pode sair falando que nem sabemos. Mas, enfim, em outra oportunidade, evidentemente, ela estará aqui conosco. E agora eu quero passar a palavra para a Cirtes, porque vai esquentar a história, porque quando fala em Estado, era o bloco anterior, que estava o Paulinho, e aí pois é, aí a Cirtes, ela é especialista no Rio Previdência, né? Sei um pouquinho, né? Não, olha só, uma coisa que eu queria até falar para os ouvintes. A Cirtes é uma professora, ela faz parte do CEP,
e ela era super angustiada porque ela via o desmonte, ela percebia que estava havendo um desmonte do Rio Previdência e ela não entendia o que estava acontecendo e ela falava para o pessoal do CEP e ninguém queria saber também muito desse problema, não se sabe bem porquê. Então ela, como se ela falasse para ninguém, né? Assim, no escuro. Então ela só se sentiu em casa quando ela conheceu a gente, né? Ela nos encontrou, né? Aí ela agora está encontrada. Esse encontro produziu uma peça de teatro, uma esquete, que a gente apresentou ao CEP, né? O Paulo viu, né? A esquete. Muito boa. E a gente, em um mês, fez uma esquete e apresentou em 2 lugares, né? Em dois, foi uma coisa muito boa o encontro que eu tive com vocês. Sempre agradeço, né? Mas assim, eu queria só ler uma poesiazinha do Leminski aqui, porque às vezes esses dados todos que o Paulo, de forma tão competente, Veemente, competente, né, que ele tem, né, é sempre muita riqueza ouvi-lo, mas ao mesmo tempo vai dando uma angústia, Paulo. Vai dando uma angústia que parece que a gente não tem saída, é como o dedo na ferida agora do Tender, né? Vai dando uma angústia, mas a gente tem que acreditar na luta, né? Então a poesia do Leminski é a seguinte: achar a porta que esqueceram de fechar, o beco com saída, a porta sem chave, a vida, né? Eu acho essa poesia, o Leminski sempre vivo, né? Sempre, diz a minha terapeuta, o Leminski sempre vivo, né? Então eu acho que a gente tem que acreditar na luta para poder sair, e é super importante todos os dados que o Paulo nos traz, porque ele nos ajuda a formar a luta, né? E em relação ao Rio Previdência é a mesma coisa, né? Aquela angústia toda, uma hora vai produzir algum efeito de realização, de reação, né? Contra o verdadeiro desmonte que fizeram, né? O Rio Previdência hoje em dia não existe, né? No próprio relatório do TCE, no último relatório do TCE sobre as contas do Estado, né? O relatório dá conta de que R$2.246.536 né? Deixou de ser repassado para o Rio Previdência, né? Deixou de ser repassado para o Rio Previdência. Quer dizer, na época que fizeram a intervenção lá em 2012, 2013, no Rio Previdência, fazendo aquela segmentação das massas, né? Separando o Rio Previdência em 2 planos, plano financeiro e plano previdenciário, eles diziam, o discurso era que o plano previdenciário estava lá intocado, ninguém, daí a 35 anos, todos os funcionários públicos estariam atendidos por aquele plano. Mas já em 2017, né, o relatório do TCE, que analisou as contas do governo, já dá conta de que 112 bilhões e tanto, né, mais do que 112 bilhões, deixaram de ser repassados para esse fundo, né, que é o plano previdenciário, que segundo eles estaria salvo lá daí a 35 anos. Né? Em relação ao plano financeiro, realmente a gente enfrenta um problema muito sério, porque todos os recursos que a lei destinava à capitalização do fundo, né, como o Raymond colocou ainda agora, né, não são só as contribuições dos servidores e a contribuição patronal, é também a contribuição, os outros recursos que são destinados à capitalização do fundo. Então tinha a dívida ativa, tinha títulos de Tesouro Federal, tinha os royalties de petróleo, né, e outros recursos mais. E de 2012 até 2015, 3 anos. 2012 a 2015, o governo
deixou de repassar esses fundos, esses recursos para o Rio Previdência, criando um rombo de 14 bilhões de reais. Né? Quer dizer, a quebra do Rio Previdência foi uma coisa planejada pelo governo, né? Cabral Pezão e o Gustavo Barbosa, que antes era presidente do Rio Previdência e depois foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro. Né? Então foi uma coisa planejada por eles. Né? Em 2013, eles começaram a montar operações de securitização dos royalties de petróleo. Eles securitizaram 13% das receitas de royalties de petróleo. Mas você explica para os ouvintes o que é essa securitização, porque senão as pessoas vão ficar perdidas, não vão entender nada. Securitização é uma operação de crédito. O governo não considera na contabilidade dele como uma operação de crédito, considera como venda de patrimônio, alienação de bens. Então isso não entra nem no cálculo da dívida que, como o Paulo falou ainda agora, né? É muito mais do que 100 bilhões de reais que a dívida está. Porque o governo, todas as securitizações que ele fez, o governo não conta como operação de crédito, mas está lá na contabilidade como venda de patrimônio. Tá, eu poderia traduzir então assim, o Estado tem um patrimônio, tem um recurso, né? E ao invés de ele manter aquele recurso em segurança, ele joga, é uma coisa mais ou menos assim? Isso. Ele joga um recurso se fosse na Bolsa de Valores? Isso. Como é? Um recurso que o Estado, que o Rio Previdência teria direito, por exemplo, de royalties de petróleo, ele corre risco. É um recurso futuro. Ele corre risco com aquele dinheiro. O que ele faz? Ele desvia, ele monta uma operação financeira através de uma... jogatina. Jogatina como se fosse um cassino. Agora, só para fazer um ligeiro intervalo, você poderia botar um outro microfone aqui para Eliette sentar aqui com a gente? Porque ela ficou ali e ela quer falar sobre educação também, de vez em quando. Daria ou não? Só o microfone? Cadeira. Só o microfone? E a cadeira, ó. Então vamos lá. Vem pra cá. Bom, entendeu? aí é um recurso futuro que vai entrar no futuro e que o governo desvia através da construção de uma operação financeira, né? Uma engenharia mesmo financeira. Eles chamam uma engenharia financeira. Através de uma empresa que ele cria, que é uma empresa qualificada como sociedade de propósito específico, ou estatal não dependente, é uma estatal não dependente. Ou seja, uma estatal não depende de nada, livre, soberana. A lei de responsabilidade. Sem amarras. Isso, a lei de responsabilidade fiscal não atinge essa estatal. Aqui, Eliette, né? Não atinge essa estatal. Obrigada. Então, o que acontece? Ele desvia, ele criou uma empresa, o governo Cabral criou uma empresa chamada Rio Oil Finance Trust e desviou os recursos, 100% dos recursos do Rio Previdência foram desviados para ele, cedeu os direitos sobre esses recursos até 2026, 27. Cedeu o direito sobre esses recursos até 2027. E essa empresa, a Rio Oil Finance Trust, que é uma empresa criada lá em Delaware, nos Estados Unidos. E por que em Delaware? Em Delaware, que é um paraíso fiscal. Paraíso fiscal, porque a gente sabe disso, né? Você cria nos Estados Unidos um paraíso fiscal para fazer jogatina com dinheiro do funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu queria que o Paulinho dissesse se essa história do cassino
financeiro só acontece aqui no estado do Rio, já é uma prática que está ocupando o Brasil, se alastrando para o Brasil todo? Na realidade, o que está acontecendo no Brasil é uma reengenharia que está sendo trazida da Grécia, né, que foi aplicada na Europa, e essa engenharia está sendo aplicada aqui a partir de uma legalização no Congresso Nacional, através de leis, uma lei PLS 204 que já foi aprovada no Senado, e agora nós temos uma nova mudança de números dessa lei que vai ser votada na Câmara, está sendo discutida, que é o projeto de lei 459. Então, esses dois projetos que vão legalizar essa engenharia. E, no caso do Brasil, algumas empresas já foram criadas, que vão totalmente na contramão da política que está sendo implementada dentro do país, que é a privatização de estatais. Então, privatiza as estatais, como eles querem privatizar a Eletrobras e a Petrobras, e ao mesmo tempo eles já criaram quase 20 estatais não dependentes, que são empresas que nasceram de forma inconstitucional, porque a Constituição, o artigo 173 da Constituição é bem claro. Para você criar uma estatal, você precisa ter dois critérios básicos. Ela precisa ser estratégica para o Estado e precisa ter um papel social. E você criar uma empresa não estatal para emitir papéis, ela não cumpre nenhum desses dois critérios. Então, por conta disso, elas estariam de forma ilegal. Mesmo assim, tendo essa ilegalidade toda, elas foram garantidas recursos na própria emenda constitucional 95. E a emenda 95 diz lá que as empresas estatais elas não estão sujeitas ao teto por 20 anos do orçamento primário da União. Então, haverá investimento assim que essas leis forem aprovadas no Congresso Nacional, transformando esse processo num processo legal, como eu falei no passado, que nós estamos criando um arcabouço jurídico para garantir toda essa ilegalidade. Então, aqui no Rio de Janeiro nós já temos duas empresas criadas, que é a chamada CFSEX, que é do Estado, e a Carioca de Securitização, que foi criada pelo Eduardo Paes, e no Rio de Janeiro foi pelo Pezão, em 2015. É a Rio Petróleo, SA e não, a Rio Petróleo também. A Rio Petróleo é para o Rio Previdência. É uma preparação, portanto, né? É porque essa operação da Rio Previdência foi anterior. E agora essa empresa era para negociar dívidas ativas e outras dívidas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos mais de 70 bilhões de dívida ativa, que poderão ser transformadas em papéis, que na realidade é emissão de papéis para ser vendido no mercado financeiro para um grupo seleto, né? E além dessas dívidas ativas, tem outras dívidas também. Então, nós estamos falando aqui de dívida ativa de 26 estados, Distrito Federal e de mais de 5.600 municípios no Brasil todo e mais a União. É uma fortuna, é uma operação muito maior do que qualquer outra que nós já vimos aqui, que está a passos largos caminhando dentro do Congresso Nacional, e a população, de modo geral, não tem a mínima noção do que está acontecendo. Também porque tudo isso, como é ilegal ainda, ela é feita de forma muito sigilosa. Então, o CEP não sabia que isso estava acontecendo, a população não sabia, os aposentados não sabiam, né? Então, você acha que agora já está tendo essa consciência? Eu acho que o CEP está mais receptivo a essa questão, tanto o CEP Central como o CEP lá de Niterói. A gente está trabalhando essa questão lá das previdências, que tem que virar um movimento social, né? Na verdade, isso aí tem que, os nossos organismos de representação têm que assumir isso como pauta de luta. Enquanto a gente não assumir, a gente não vai achar a tal porta, tal beco com saída. Aqui, olha, a Fátima, que é a coordenadora lá do grupo de Niterói, não pode ficar apartada aqui dessa conversa, né, Fátima? Porque aqui cada um quer falar mais do que o outro, porque é tanta coisa para se dizer, né? Mas assim, antes de você falar também, Fátima, eu só queria fazer uma pergunta para Eliette. Eliette, você que é professora, mas não acompanha tão de perto, você fica impressionado quando você ouve essa turma falando dessas coisas? Você sabia disso? Você tem noção? Detalhes a gente não sabe, mas a gente sabe que por trás dos panos
estão feitas as maiores falcatruas para justamente engambelar o povo brasileiro, no caso aqui o povo carioca, a gente está falando do povo do Estado do Rio de Janeiro, então a gente sabe que essa gente está no poder para isto, para nos passar para trás, para enriquecer a própria família. Né? Agora, é importante a gente saber como é que isso é feito nos seus detalhes. Sim, claro, é para poder combater e prevenir. Então vamos lá, Fátima, você agora. Então, gente, em primeiro lugar, obrigada, Helena, por estar novamente aqui, é um prazer, sabe, poder estar discutindo um assunto tão importante. E assim, eu preparei alguma coisa com relação à questão do Estado do Rio, a dívida pública do Estado do Rio, essa questão do que estão fazendo no Estado do Rio, né, que é muito dolorido para todos nós, né? Eu nasci no Estado do Rio, depois fui obrigada assim, uma série de coisas, a ficar 30 anos em São Paulo trabalhando, e quando me aposentei fiz questão de voltar para cá, porque eu amo esse estado e fico realmente muito triste, muito mal com o que está acontecendo, né? E a gente sabe que assim, a dívida pública, tanto do Brasil como do estado do Rio, consome uma parte enorme do orçamento público, enorme. E apesar de se destinar uma parte cada vez maior, a dívida cresce cada vez mais e criam endividamentos, isso que o Paulinho falou agora, né, das estatais independentes que fazem toda essa articulação para maracutaia, vamos lá, essas maracutaias para criar dívidas, para favorecer rentistas, favorecer parasitas, né? Assim, e botar o povo na fila da caridade, né? Foi o que aconteceu isso, a gente até tem uma peça que mostra, né? Começa com a fila dos aposentados, de pegar a cesta básica, uma humilhação para quem trabalhou a vida inteira, depois de aposentado tem que depender de cesta básica porque não está recebendo a sua pensão, né? Mas eu tinha feito um paralelo disso. A sua pensão não, o seu salário, né? Seu salário, exatamente. A sua aposentadoria, né? Eu sou aposentada, recebo pelo INSS, né? Que no meu caso era CLT, e tudo diminuiu muito, né? É uma coisa absurda, por exemplo, que se fala do funcionário público, né? Que, olha, o funcionário público ele não tem fundo de garantia, por exemplo. O que me ajudou a ter um mínimo de dignidade na minha aposentadoria foi poder ter alguma coisa que pudesse ter minha casa própria, enfim. Essas coisas que o funcionário público tem que dar uma batalha ainda maior, porque ele não tem, ele pode ter estabilidade, mas ele não tem um fundo de garantia, que queira ou não, é uma coisa que o trabalhador precisa até para voltar a ter sobrevender sua casa própria, por exemplo, né? Mas assim, eu tinha preparado para falar, porque eu sou da auditoria da dívida de Niterói, e também sou da Resistência, que é uma corrente do PSOL, e assim eu faço parte da luta feminista. Então eu queria dizer que assim, como a dívida pública exige cada vez mais o corte dos investimentos nas políticas públicas, na saúde, na educação, quer dizer, o teto do gasto foi criado, essa emenda constitucional 95, exatamente para isso, para limitar os investimentos na saúde, na educação, na segurança, etc. E para que ficasse livre para se pagar, porque ele não colocou nenhum teto para o pagamento da dívida pública, né? O teto é só para a população pobre. E é justamente a população pobre que mais precisa desses serviços, os direitos trabalhistas também que foram tirados, entendeu? E quem mais sofre com isso é a mulher, porque principalmente a mulher negra, principalmente a mulher pobre, a mulher da periferia. E é essa mulher pobre da periferia, das comunidades, é que vê seus filhos sendo assassinados. É essa mulher que assim, é mais precarizada, depende do serviço público, depende da escola pública para os seus filhos. Então, assim, a mulher depende da segurança pública, mais até do que os homens, entendeu? Porque ela está sujeita não só a assalto, como a estupros, que é uma coisa que, infelizmente, acontece muito no Brasil. Então, assim, assim, junto com essas pautas de retirada de direito, de corte de investimentos no setor público, aumenta também o conservadorismo e aumenta a repressão. Uma das coisas que me deixa mais chocada aqui no Estado do Rio
E essa intervenção militar, que aliás a intervenção de polícia, de exército, nas comunidades já vem de um tempo, mas se acentuou ainda mais esse ano, e a quantidade de mortes do povo negro, da população jovem, tem aumentado de uma forma assustadora. Crianças até com uniforme escolar levando time da polícia. E a morte de Marielle, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Até hoje não foi resolvida o assassinato da Marielle, a punição dos assassinos, porque a gente sabe que, infelizmente, o terrorismo de Estado está presente nisso aí, como está presente na repressão nas favelas. Então, assim, ela quer fazer uma parte sobre isso, quer dizer, é para que a gente perceba bastante, né, que o golpe foi feito no Brasil para isso, para entregar as riquezas nacionais e congelar todos os nossos dinheiros, de forma de que o que eles chamam de dívida seja pago. Que dívida é essa? Que dívida é essa que foi criada, inventada? O povo brasileiro vai pagar por quê? Por que vão congelar tantos anos, 20 anos sem investimento em educação, em saúde? Isso aí não sei nem como falar. Não é? Inominável. É um horror. Isso não existe. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que congelam os investimentos em saúde, educação e outros direitos do povo, eles pagam tudo. Quer dizer, eles vieram para entregar o Brasil, vieram para tornar o povo brasileiro escravo. Por isso, acabaram com os direitos trabalhistas e querem acabar com os direitos previdenciários. O objetivo é escravizar o povo brasileiro. O objetivo é tornar o Brasil quintal dos Estados Unidos. E quem está na frente disso, infelizmente, é a mídia, especialmente a Rede Globo, que eu chamo de Globo, tá? Não vou dizer o nome deles. Eles estão aqui para nos aprisionar, para escravizar o povo brasileiro e tornar o povo escravo, morto. Eles querem matar a gente, matar o povo. Eles querem acabar com a pobreza como? Exterminando os pobres. É uma política de extermínio, é um estado de exceção, sabe? É um absurdo, é a banalização do estado de exceção. Quer dizer, mata uma vereadora eleita. É claro que todo mundo tem o seu valor, mas uma vereadora, ela é representativa, ela teve quase 50 milhões de votos. E ela defendia justamente, ela foi morta exatamente por isso, porque ela lutava contra o extermínio que está sendo feito nas comunidades. E ela é uma pessoa também da periferia, né, da favela da Maré, e era contra isso exatamente que ela lutava, por isso que ela foi morta. Matam uma vereadora, matam centenas de pessoas nas favelas, entram e matam. Essa história que a imprensa fala, tiroteio. Tiroteio? Não existe tiroteio. A polícia entra atirando. Aquele helicóptero, tem um filme do helicóptero atirando no povo, quando aquele garoto foi morto lá na Maré. Garoto com uniforme escolar. Como é que pode? O povo assiste futebol, não me conformo com isso. O povo assiste futebol e assim, não se parou, sabe, se parou tudo o comércio por causa de jogo, mas não se parou por causa do assassinato de uma inversão total de valores que está acontecendo no Brasil. Eu fui repórter da policial durante 16 anos, todos os dias durante esses 16 anos, para ter uma aposentadoria um pouquinho melhor, incorporar lá na lei de imprensa. Eu nunca vi um absurdo como repórter pior que esse que você citou aí. E a Rede Globo é amante de golpe, né? Desde 64. Não são amantes, não. Ela é o golpe. Amante dos golpes. Ela fomenta o golpe. Acho que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque a gente acha que números são coisas frias e um número não fala. O número fala tudo. Por trás do número existe um projeto. Essa questão da emenda 95, ela veio para botar um teto no orçamento primário da União, que é exatamente o Estado brasileiro, e a partir desse teto sobrar mais dinheiro para pagar a dívida pública. E o que a emenda constitucional 95 tinha a ver com isso? Ela foi necessária porque dentro do orçamento primário da União você tinha algumas rúbricas, que era o caso da educação e da saúde principalmente, que eram rúbricas que tinham carimbos e elas não poderiam ser mexidas, que elas só poderiam ser usadas para esses setores. Com a emenda constitucional 95 isso acaba. E aí, para vocês terem noção, os governos estão falando de déficit, por isso que eu falo da mentira,
O governo Temer acaba de falar que tem um déficit de 159 bilhões. Mentira, Agora, mentira. Não, o problema é que nós temos hoje na conta única do Tesouro um dinheiro acumulado de 1 trilhão de saldo. 1 trilhão pagaria 159 bilhões de déficit. Então, o dinheiro que não foi usado na educação, na saúde, que nesse último período agora, ele está tendo todo acumulado para garantir superávit primário, para garantir pagamento de dívida. Então, por trás de tudo isso, existe um projeto, e eu acho que os governos, seja ele estadual, municipal ou federal, deveriam fazer uma seguinte pergunta que você falou da questão que a dívida é uma mentira. Porque é o seguinte, a dívida brasileira ela não existe. A dívida brasileira ela está sendo criada para garantir lucro de capital rentista. E aí a gente pergunta assim, se o Brasil deve para quem? Como? Nos últimos 12 meses a nossa dívida aumentou quase 700 bilhões. Aonde que entrou esse dinheiro? Ninguém faz esse questionamento. Ninguém faz essa conta. Vamos saber agora, no nosso último bloco, a Rádio Mundial News FM Rio de Janeiro, hoje dia 16 de setembro de 2018, são 15 horas e 29 minutos. Mais WhatsApp chegando, reforçando aqui a ausência da massa. Ela está com problemas estomacais. Problemas estomacais, problemas de saúde. Então, pessoal, vamos dar um tempo aí. E eu fico feliz, satisfeito, não por problema dela, porque a audiência está cobrando bastante. Quando a vereadora Marielle, ela esteve aqui, foi uma entrevista maravilhosa, e logo a seguir, né, pouco tempo depois, ela foi motorista covardemente assassinado. Uma coisa que me chocou profundamente, que nós cobramos isso aqui diariamente, todos os dias, não só aqui não, em todo o Grupo Mundial News de Comunicação, isso é cobrado diariamente, dia a dia, hora. Não tem um âncora que senta aqui, ou em qualquer outra mesa de debate do grupo, que não se fale, que não se cobre. Isso aí eu fiz questão de deixar claro para eles. É diariamente, a gente volta já já. Auditoria Cidadã. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Acioli. Mundial News. Infogênese, tudo para informática. Trabalhamos com câmeras semiprofissionais, acessórios para telefones e todas as marcas de baterias, cabos e carregadores. Temos carregadores portáteis para celulares, fones e HDs interno e externo. Aproveitem nossas ofertas. Avenida Rio Branco, 156, loja 223, Stand 1, edifício Avenida Central. Telefone 21 3172 2055. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Auditoria Cidadã. Voltamos a apresentar Auditoria Cidadã, um programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Comunicando Helena Reis. Voltando aqui no programa da Auditoria Cidadã, hoje sem a presença da Márcia Tiburi, ficou doente, não pôde vir ao programa, agora já sabemos que foi por motivo de saúde. E eu sei que a Cirques quer completar a fala dela, que tem coisas ainda, muita coisa para dizer, né? Paulinho também, mas também Eliette quer falar aí do ensino médio. Fala um pouquinho aí, Eliette, e depois eu tenho que passar a palavra para os dois aqui. É uma coisa globalizada, tá? Quer dizer, fazem o golpe, entregam o país e tornam o povo brasileiro escravo, de várias formas, acabando com os direitos trabalhistas, acabando com os direitos previdenciários e no ensino. Quer dizer, quando congelam por 20 anos os investimentos em educação, por exemplo, isso tudo faz parte de um complô
fiscalizado. No caso do ensino médio, por exemplo, que justamente está no âmbito do Estado, quer dizer, o governador do Estado é que trata do ensino médio no Estado do Rio de Janeiro e em todos os estados. Então, eles criaram, no âmbito federal, essa nova ordem, não é? Esse currículo absurdo na realidade, é uma proibição. Eles não dizem que é proibição, eles dizem que é uma opção das escolas darem aula de história, filosofia, artes, educação física e outras consideradas irrelevantes. Então, quer dizer, irrelevante para a história? Como assim? Quer dizer, as escolas, eles dizem, as escolas vão oferecer. Vão oferecer? Não vão oferecer nada. Eles vão oferecer o básico de matemática, o básico de português, para quê? Para tornar aquela população trabalhadores de segunda categoria. O que eles querem formar é população pobre, trabalhando somente em coisas muito básicas, para tornar mesmo para não tirarem esse povo da estagnação onde eles se encontram. Quer dizer, a divisão de rendas cada vez se aprofunda mais. O abismo social no Brasil é um negócio terrível, um negócio triste, indignante, revoltante. E além do mais, se você tentar se manifestar contra, você vai preso. Agora houve uma sentença da juíza aqui no Rio de Janeiro que criminalizou vários que foram presos naquela manifestação de 2013, quer dizer, umas sentenças completamente fora da coisa humana, né? Porque o direito à resistência, o direito à indignação, o direito ao protesto é um direito humano. Então, nós temos direito a protestar. Isso tem que ser falado. E além do mais, a prisão do Lula, né? Que é uma coisa absurda. O Lula está preso sem provas, não apresentaram até hoje provas contra ele. Ele está preso por quê? Para que não seja candidato à eleição. O Lula é preso político, né? Preso político. O Lula é preso político, então isso tem que ser muito entendido pela população. O Lula é preso político. Já caiu. As crianças, os adolescentes estão sem educação e querem mais e que eles não têm educação mesmo. E quer dizer, para onde vamos? E ainda fala no ensino à distância. Quer dizer, querem afastar os professores, né? É o projeto. Querem afastar o professor. Os professores mal pagos, as escolas sem nenhuma condição de aula. Ligadas ao sistema Globo, né? Querem substituir a educação pelo adestramento, que é uma coisa diferente, né? Para adestrar para trabalhar. Muito bom. Querem criar trabalho mais escravizado. Sendo que a nova escravatura no Brasil é muito melhor para o empresariado do que foi antigamente. Porque antes eles eram obrigados a dar moradia, eram as senzalas. Agora não são mais obrigados a dar senzalas nem comida. Eles vão pagar o que quiserem e o povo que se lasque, pagando aluguéis, morando embaixo das calçadas, embaixo dos pilares, né, deitados nas calçadas. Quer dizer, a população da rua de rua aumentou. É uma coisa aumentou muito. A minha indignação é total. Nem a gente sente, morador de rua, estado de mendicância, acelerou demais. Mas vamos lá, Circe. Volte, te dou a palavra de novo. Só para completar aqui, para deixar claro que esse rombo que o governo Cabral Pezão, né, fez na Previdência e como ele foi planejado, né, são 14 bilhões que eles deixaram de repassar para o nível de Previdência e continuam ainda em 2017 deixar de repassar, quer dizer, isso aí não acabou, 2018 está aí e a gente vai continuar enfrentando essa questão. É que ele cria um rombo antes de começar as operações de venda de recursos futuros, de receitas futuras. Então ele cria um rombo para permitir que para permitir que esse recurso, que os recursos sejam repassados para o sistema financeiro. Então, em 2013 e
2014 começou a faltar dinheiro dentro do Rio Previdência para ser pago, para pagar os aposentados e pensionistas. Então ele monta uma operação com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E em 2014, outra vez, cada vez que ele monta essa operação, ele fica devendo muito de juros. É uma quantidade bilionária de juros, são juros bilionários. Então, o ano seguinte, né, no período seguinte, ele vai faltar de novo por causa dos juros que ele está tendo que pagar o sistema financeiro. Então, em 2014, ele monta outra operação de venda de royalties futuros aí é que ele monta essa empresa Rio Oil Finance Trust, né? Ele captou, o governo captou, ao longo de todas as operações, foram 4 operações, na verdade, mas, vamos dizer, em 3 operações, ele captou 8 bilhões de reais. A gente deve de juros mais 10, então a gente ficou devendo 18. Então, a ser pago até 2027. Em 2027... A quem comprou essas ações no exterior. Enquanto ele fazia essas operações, a partir do final de 2015, começaram os aposentados a deixar de receber. Então, no final de 2015, 2016, 2017, até 2018, março de 2018, foi a 4ª operação de securitização de royalties que ele fez, ele devia ao aposentado. Nós ficamos nas filas da caridade pública, muitos de nós morremos, os mais vulneráveis morremos, muitos foram prejudicados e morreram por causa desse, não só do desgosto, da depressão que foi dando, né, mas falta de recurso mesmo para comprar remédio, para comprar comida, né? Pessoas que trabalharam 30, 35 anos, pessoas vulneráveis ficaram nas filas, enquanto essa operação garantia lucros para os investidores lá fora. Os lucros garantidos, quem comprou os títulos tem o seu lucro garantido. Por que faltava dinheiro no Rio Previdência? Porque o que entrava, além daqueles que não entravam mais, porque eles já estavam destinados lá, já tinham sido destinados ao Rio Oil, ele também, o que entrava, 60% do que entrava era depositado num banco nos Estados Unidos para garantir o lucro dos investidores. Então isso é muito sério, né? Porque nós fomos obrigados durante a nossa vida inteira a contribuir para aquela previdência. A gente não pode voltar e fazer um novo trajeto na vida. A gente já fez o nosso trajeto. Já estamos ali na faixa dos 60, 70, até 80 anos. Como a gente volta? Como a gente volta a nossa vida? Não tem volta, né? Não tem volta. Mas a gente tem que lutar. Achar tal beco como saída, a porta que esqueceram de fechar. E a porta que esqueceram de fechar, a vida está na luta, está nos nossos sindicatos, está nos nossos partidos, está na nossa vida. Né? A gente tem que lutar, não temos que desesperançar. Nem recuar. A gente tem que conjugar, como diz o Henrique do pessoal, né? Esperançar, conjugar o verbo esperançar, na verdade, né? Não ficar sentado esperando, mas esperançar, agir. Agora, eu acho que no final, nós já estamos partindo para o término do último bloco, e nós estamos falando do Estado do Rio, e eu queria discutir um pouquinho aqui essa questão do desenvolvimento do Estado, quer dizer, independente do funcionalismo, porque a gente centrou muito no funcionalismo, mas tem os múltiplos trabalhadores, operários desse Estado. Desemprego terrível, os estaleiros, que era uma coisa fechados. Os estaleiros são não é? fechados. Então, eu acho que é um Estado que está também sendo desmontado, Criminalizar as obras públicas. Criminalizar as obras públicas.
Exatamente. E eu até chamei hoje para vir ao programa, mas ele virá numa próxima vez. Ele não pôde vir hoje, porque ele tinha uma reunião lá na UERJ, que é o Bruno Sobral, ele é economista. Então o Bruno costuma dizer que o Estado do Rio está com uma estrutura oca. O que eles chamam de estrutura oca? É porque a gente tem uma produção que não dá uma continuidade, ela é interrompida. Então você tem um produto que deveria permitir, por exemplo, você tem um combustível, como nós temos o petróleo, como nós temos o minério de ferro que se transforma em aço, e aí, ao invés disso servir para a gente ter uma estrutura produtiva contínua, utilizando esse potencial do Estado, a gente interrompe. Então hoje nós vivemos, o Estado do Rio e muitos outros estados do Brasil, nós vivemos regiões exportadoras de commodities, reproduzindo a lógica colonial. Então isso tem que ser muito repetido e denunciado. Por que a gente vai admitir voltar a uma situação de colônia? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu quero passar a palavra para o Paulinho, senão esse pessoal depois vai me cobrar. Eu sou protagonista. Paulinho, você vai falar em 2 segundinhos aqui, está aqui o Luiz Carlos Ventes, muitos anos chegando aqui. O Luiz Carlos Ventes, a minha vez hoje está florida de mulheres. Paulinho, Paulinho, paixão. E diz aqui mais que parabéns pelo programa, pela programação aqui, como guerreiro de digitação. Obrigado, Luiz Carlos Ventes. Ele está dizendo que ficou faltando a beleza e a simpatia da massa Tiburi. Ovensky, Luiz Carlos Ventes, com exceção do Paulinho, que é homem, todos aqui têm beleza e simpatia. São mulheres. Obrigado pela participação. Vamos lá, Paulinho. No começo da minha fala, eu falei que o que faltava no Brasil é o projeto de Estado brasileiro. E exatamente o que está acontecendo. Por que houve o golpe no Brasil? Houve o golpe no Brasil porque nós não fizemos um projeto do imperialismo. A gente começou a contestar o imperialismo em determinadas questões. Quando a gente começou lá atrás, a gente rejeitou a ALCA, quando foi criado o Mercosul, quando foi criado o BRICS, quando a gente criou o Banco do Sul, quando a gente começou a fazer relações bilaterais com a China, com outros países que não interessavam os Estados Unidos. Então, esse é todo um projeto de aproximação com outros setores que efetivamente não caíram no gosto americano, do imperialismo americano. E a Dilma cai efetivamente por conta de quê? De mexer no dinheiro dos rentistas. Porque quando a Dilma baixa a taxa Selic, que hoje o Temer faz a mesma coisa e ninguém chia, porque quando ela baixou a taxa Selic a 7,50, a inflação era 5,39. Então houve um mexer no dinheiro dos rentistas. O ganho real, que é Selic menos inflação, foi menos de 2%. E hoje você mantém um ganho real em torno de 3 a 4%, e já teve períodos que foram maiores. Então o capital não está achando porque ele está ganhando muito dinheiro. No caso do Rio de Janeiro, o que tem efetivamente é um projeto, primeiro, de desmonte do serviço público. Segundo, é um outro desmonte da Previdência do Estado e dos Estados, porque a União, ela empresta dinheiro para os Estados a juros muito altos. Nós estamos falando aqui de agiotagem da União com os Estados e com o município. Então, para vocês terem noção, entre 1999 e 2015, 3 estados, Pará, Minas Gerais e Alagoas, remuneraram à União os juros de 1.378%. Sabe quanto foi a inflação nesse período? O IPCA do IBGE é 208%. Então nós tivemos um ganho real de 1.170%. Isso é a União emprestando para os 3 estados. Para os demais estados, o pai patrão, foi 1.047%. Se você tirar a inflação, nós estamos falando aqui de 839% de juro real. E aí, por conta desses juros que são agiotagem pura, o Banco Mundial, o BID, ele fez uma proposta aos estados e os municípios também, mas principalmente aos estados, emprestando 5 milhões de dólares para que cada estado, 23 estados aceitaram, 18 já levaram, para que criasse assessorias
de criação de previdências complementares privadas em todos os estados e municípios. É o início da privatização do serviço público nos 3 entes. Na União nós já temos o FUNPRESP, e nos estados agora nós estamos criando essas fundações privadas que vão no mesmo sentido, no município também não vai ser diferente. Então você vê que tem todo um projeto que no sentido... lógica, né? Sim, é um projeto que está encadeado, nós estamos falando aqui de corrente, de elos. Aí vocês vão ver por que eles atacam a Previdência. Nós estamos falando aqui que Previdência é galgada num tripé. Previdência, saúde e assistência. Sabe quanto isso significa do Orçamento Geral da União? Orçamento público? Significa quase 30%. Nós estamos falando aqui de um orçamento de 3 trilhões e pouco. 1 trilhão é a Seguridade Social. É em cima disso que eles estão querendo argumentar que existe um déficit na Previdência, que é tudo mentira, né? Então a gente precisa colocar essa lógica dentro da cabeça das pessoas. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, para finalizar, as leis complementares que eu falei aqui no começo, a Lei Complementar 148, 56, 59 e o ajuste fiscal, criaram alguns elementos que são as condicionantes que levaram à destruição do Estado. O que está acontecendo na saúde e na educação, com as várias OS e essas organizações sociais, não é à toa, né? Então você vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo pautado, e nos outros estados, a possibilidade de demitir servidores públicos, que no começo aqui a nossa companheira falou que tinha a pseudo-estabilidade, que nós não temos a estabilidade. A estabilidade do servidor público ela foi tirada na emenda 19, em 98, Fernando Henrique. O que eles estão fazendo agora é criar um ambiente para demitir servidores públicos estáveis da União. Os servidores não estáveis eles podem demitir a qualquer momento. Então, na Lei 148, eles tiraram uma redação que estava escrito, que era a seguinte redação: despesa com o serviço público. Essa redação foi substituída por despesa de pessoal. E por conta disso, sabe o que isso significa? Significa que agora se junta despesa de pessoal ativo, despesa de pessoal aposentado e pensionista e despesa de pessoal terceirizado. Isso significa que rapidamente alcançaremos o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal e abre a possibilidade de demissão de servidores públicos a partir da emenda 19 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é porque o Rio de Janeiro é balão de saia para o Brasil inteiro. Exatamente. É porque o Rio de Janeiro ele tem uma tendência de resistência. Deu certo, Isso. com resistência ou não faz o resto do Brasil. Então, porque São Paulo não tem essa característica. São Paulo é muito voltado para o capital. Então, não serviria como um balão de ensaio. O Rio de Janeiro é correto que você fala, tem que ser esse estado que tinha uma certa resistência, que hoje já não tem mais, mas que ele Como vai ser anestesiado com as novelas e com tudo mais que você fala. As pessoas não raciocinam mais. Isso me deixa tão indignada aqui, na verdade. Então, e aí, só para finalizar, é o seguinte: nós temos todo um processo de desmonte dos estados, né, nacionais. A possibilidade de nós termos um desemprego e uma discussão do trabalho, do mundo do trabalho, é muito grande. Eu trabalho no IBGE e tenho os dados do IBGE que mostram bem claro. Nós temos uma população economicamente ativa no Brasil hoje em torno de 103 a 104 milhões de pessoas. Só que a população, força de trabalho no Brasil, era de mais de 168 milhões de pessoas. Então, 104 ou 103 milhões menos 168, nós temos 64 milhões de pessoas que estão no limbo, que não são nem desempregados, que nem semi-empregados. E não tem essa possibilidade dessas pessoas entrarem no mercado de trabalho. O que acontece com a reforma trabalhista foi você adequar a mão de obra brasileira aos piores padrões mundiais, que é um emprego precário, salários precários, direitos nenhum, né? E o trabalho, principalmente, que será intensificado ao intermitente, que você vai pagar por horas e dias trabalhados. Essa é mais ou menos uma fórmula que está sendo cruzada no mundo todo, e aqui no Brasil, como nós não temos uma resistência, um grupo político que possa resistir nacionalista, a gente infelizmente está entregando de bandeja, sem nenhum tipo de resistência, que o povo está totalmente alheio a isso, do mercado. E só para finalizar, quando você falou da questão da lei, da punição agora das pessoas que foram julgadas, infelizmente, elas estão sendo julgadas com uma lei aprovada pelo PT, que foi no governo Dilma, que é a lei de tortura, lá de terrorismo. Criminalização dos Então, e nós todos estamos sujeitos a qualquer momento a ser criminalizados por isso. Eu preciso agora falar com a Fátima, porque interrompi a Fátima várias vezes. E outra coisa, Fátima, anuncia aí no próximo programa, espero que a gente consiga, me diga que eu não... Então, no próximo programa, então, a Helena vai viajar, que eu acho que todo mundo tem direito a tirar umas férias, né?
E ela vai ficar só até o final do mês, na verdade só é meio mês só de férias que ela vai tirar, mas assim, ela vai ficar ausente do programa, então eu vou substituí-la e a gente vai apresentar na próxima semana uma entrevista com o Maurício Molinari, que é um economista do DIEESE lá em Santa Catarina, e ele faz parte do ILAESE, Instituto de Estudos Latino-Americano. Instituto Instituto de Estudos Latino-Americano, que é um instituto que tem em Santa Catarina, que é onde o Nilo Olix também, que já veio nesse programa, que faz parte desse instituto. Enfim, e o Maurício Molinari, ele tem doutorado, ele foi orientando do Nilo Olix, é uma pessoa, assim, que eu já assisti alguns vídeos dele, ele é muito carismático. O DIEESE também, não é? Ele é economista do DIEESE, exatamente. E ele assim, expõe muito bem, tem muita clareza. Eu acho que é um programa imperdível. Eu acho que todo mundo deve assistir, porque a gente vai fazer uma gravação, não vai ser ao vivo, mas vai ser um programa assim, imperdível, porque ele vai falar sobre todas essas questões, as questões trabalhistas, as questões previdenciárias, e como tudo isso se articula com a questão da dívida. Enfim, vai ser, eu espero que todos os ouvintes nos prestigiem, porque tem muito a aprender com o Maurício Molinari. Então já posso divulgar que quarta-feira que vem você estará sentada aí, ancorando a Auditoria Cidadã. Não vai ser a gravada, a gente não vai poder. Porque o Maurício Molinari. Vai editar com você fazendo a abertura. Porque o Maurício Molinari, ele é de Santa Catarina, ele vai estar aqui para dar um curso, né? Eu até, infelizmente, eu vou depois passar pelas redes sociais o curso que ele vai dar, eu vou fazer o release do programa e vou colocar, mas assim, ele vai vir dar um curso aqui na UF, e aí a gente vai aproveitar que ele vai dar nesse curso para fazer essa entrevista, porque ele é uma pessoa muito valiosa em termos de... Não teria tempo dele vir ao programa. Por isso é que houve essa solicitação que nós fizéssemos a entrevista, e aí a Fátima, né, assume, eu acho que o programa vai estar em ótimas mãos. Tenho confiança absoluta na Fátima. Espero que eu não esclarecer. Ela vai fazer a abertura do programa na gravação. Vai ser editado, vai fazer o mandato, tudo. Isso aí, depois eu combinar com você. Antes de sair, não esqueça de falar com o nosso chefe aí. Eu não sou chefe, eu não tenho vídeo. Eu só sou o gestor. Ele não é chefe. Você tem o seu chefe, você ser mestrado. Fala aí, você. A gente tem o PL do PSOL, né? Sim. Então, o PL 2435 de 2016, na SPL, que a bancada do PSOL, assim, nós temos na Constituição Federal um artigo 5º das disposições transitórias, que é sobre auditoria da dívida, que deveria ser feito... 26. Artigo 26. Artigo 26, que deveria ser feita a auditoria da dívida pública brasileira. E a bancada do PSOL, em 2016, também fez um projeto de lei, que é essa PL que nós falamos agora, para que seja feita a auditoria da dívida do Estado do Rio, que, como os companheiros bem expuseram, é uma dívida também com fraudes e irregularidades, assim como a dívida do Brasil. Olhos vistos. Olhos vistos, exatamente. Então, assim, nós fizemos uma petição online do Avaz, né? No Avaz, que vocês entrarem no Avaz, vocês vão encontrar essa petição, tem até o desenho lá do monstrinho da dívida pública, pedindo apoio para que esse projeto seja colocado em urgência na votação, porque não dá mais para a gente ficar o Estado do Rio sendo roubado da forma como está e ninguém fazer nada. Então isso aí tem que ser colocado urgente em votação. Então eu peço para todo mundo para entrar no Avaz, e se você prestar bem atenção, porque às vezes a gente recebe muita coisa nas redes sociais e passa batido, prestar bem atenção, que é a petição da Avaz sobre a PL 2435, que pede auditoria da dívida do Estado do Rio,
tem que entrar, assinar e divulgar, tá, gente? É isso aí, a Cintia está sinalizando aqui que vai mandar para o meu e-mail, ela já mandou alguma coisa para o e-mail, WhatsApp, né? Anteriormente. Se eu puder mandar para o WhatsApp, não é melhor não? Da forma que você quiser, pode ficar à vontade. Helena Reis. Quero Você tem 2 minutos para se despedir. Pois é, quero agradecer pessoal. vocês que vieram aqui, atendendo a pedido a solicitação, eu chamo de apoiadores do programa. Deixa eu completar. A nossa petição se chama Estado do Rio, devedor ou credor? Auditoria da dívida já. Então, é entrar aqui na nossa petição. A verba do social virou bula do rentismo. Manda isso para mim hoje, que eu espalho nas redes sociais aí, e sai espalhando isso. Helena Reis, um abraço. Um abraço grande a todos vocês. Hoje você não manda beijão. Você, pode... Não, eu agradecer o espaço aqui, acho que foi excelente, eu acho que o debate sempre é necessário e obrigado aí pelo espaço. Obrigada também. Obrigada também. Nós é que agradecemos. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, a Rádio Mundial News teve a honra de recebê-los aqui. Voltem sempre, né? Sempre serão bem-vindos, como todos que vêm aqui, menos os fascistas. nós vamos parar por aqui, pessoal. Fica o nosso jornalismo local até às 18 horas. Depois entra lá no ar o Gessé Maia, transmitindo lá do estúdio da Baixada Fluminense, um programa Palzude, que hoje promete arrebentar aí na audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Auditoria Cidadã. Mundial MSM, uma emissora mundial. Comunicação, jornalismo, verdade, sempre nos olhos. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Cioli. Mundial.